Sextou e o papo hoje é sério. Essa semana veio à tona todos os absurdos que acontecem na ilha de Marajó. Essa pauta, vez ou outra, volta, mas nada acontece. Lá no direct, naquela outra rede social, vocês me pediram bastante para eu fazer um vídeo, né, sobre. Lá eu já comecei a conversar com vocês, já coloquei algumas coisas no feed também, uma prévia do que seria esse vídeo. A revolta é muito grande, eu sei, mas nós devemos não nos revoltarmos. A indignação, sim, mas a revolta não, porque a revolta ela não se torna eficaz, ela não gera ação. O que nós precisamos é agir, é cobrar dos governantes. Não é o assunto cair no esquecimento. E esse tema, que já foi pauta em 2006, em 2010, em 2015, em 2017, em 2022, voltou agora em 2024, porque uma cantora gospel, ao se apresentar no reality gospel, a Aimee, ela apresentou uma música de autoria dela, que é uma crítica feroz a diversos temas importantes. O nome da música é O Evangelho de Fariseus. E uma das críticas que ela faz é justamente a essa realidade de desaparecimentos de crianças na ilha do Marajó. A parte da música é mais ou menos assim, desculpa aí a voz, tá? Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os cefeiros de Ceará. E assim são muitos João, muitas Marias. E isso é uma verdade, é uma realidade que não pertence somente à Ilha do Marajó. No Brasil inteiro nós temos altos índices de exploração, abuso e tráfico de crianças. Mas eu acredito que o descaso que nós temos no norte é muito maior do que nas outras regiões. Isso se dá até pela pobreza que é maior. Desde 2006 que acontecem denúncias sobre o que ocorre na Ilha do Marajó. De tempos em tempos nós temos CPIs, inquéritos parlamentares, reportagens e nada. Em 2006, quando foi feita a primeira denúncia, que foi feita por um grupo de religiosos, eu lembro que eu tinha acabado de chegar aqui em Manaus e eu me assustei com o número de crianças desaparecidas. Eu não sei se é porque eu não conhecia essa realidade lá no Maranhão, em São Luís, mas eu não via isso nos telejornais, eu não via esse montante de crianças desaparecidas. Independente, eu tenho certeza que aqui no norte o número é muito maior. Eu lembro que eu estava no INPA, né, que eu fiz o meu mestrado, e colegas que faziam a ecologia, que iam para o mato, elas relatavam que tinham mateiros que não queriam voltar mais cedo para casa porque a mãe da criança não estava. Porque se ele voltasse mais cedo, os vizinhos, ribeirinhos, uma casa aqui de palafita, outra bem longe, mas mesmo assim eles davam conta da vida do outro e dizia que aquele pai que chegou mais cedo, chegou para abusar da criança. Então eles evitavam chegar mais cedo. E é um machismo estrutural, é o homem da família achar que pode se servir da filha, da neta, da sobrinha, da irmã. E isso associado à pobreza que é gritante, os pais veem nos seus filhos, seja menina, seja menino, uma oportunidade de fazer dinheiro, uma oportunidade de fazer comércio à troca de qualquer coisa. Aqui mesmo, no Amazonas, nós temos uma cidade que é Coari, onde um determinado político forte, ele era conhecido por aliciar e abusar das crianças e adolescentes. E ele dava um retorno financeiro para a família. Ele foi preso por conta disso. Sabe o que aconteceu? A população se juntou e foi protestar. Claro, acabou, enquanto ele estava preso, acabou financiamento, acabou o comércio. Mas temos que entender agora a realidade da ilha de Marajó.
Mas antes disso, dá uma força pro canal, dá um like, te inscreve, porque eu faço isso com muita dedicação. E eu já sei que esse vídeo não vai ser monetizado por causa do tema, que é sensível. Então, para nós entendermos essa pauta, essa realidade do que acontece na Ilha do Marajó, nós temos que ir para a geografia da Ilha de Marajó. O que nós chamamos de Ilha do Marajó, na verdade, é um arquipélago do Marajó. São em torno de 16 municípios mais outras ilhas. Só para vocês terem uma noção, ele é considerado o maior arquipélago fluvial do mundo. Segundo o IBGE de 2018, vivem ali em torno de 555 mil habitantes. Toda essa população vive no pior IDH brasileiro. Não tem saneamento básico. As crianças, elas são desnutridas. A maior parte das famílias não tem renda fixa. Então elas vivem do que o governo dá e que dá mal, nós sabemos. Então o que restou? Vender seus filhos e suas filhas. As crianças, elas são comercializadas por um pouco de dinheiro, por comida, por diesel, que é considerado o ouro negro da Amazônia, porque as pessoas, na maioria, as ribeirinhas, elas se locomovem por canoa ou rabeta. Rabeta é tipo uma canoa com motor, e esse motor é a diesel. Teve uma reportagem de 2017 do jornal Record em que mostra como as crianças vão atrás dos grandes barcos para entrar nesses barcos ou nas balsas para se venderem, para trazerem comida para casa. Elas chegam, essas crianças, a se colocar em risco de acidente mesmo, de cair no rio. Tudo bem que elas sabem nadar, mas é ali no grande rio Amazonas, nos grandes rios que tem ali, não é na beira do rio. Em uma dessas reportagens, eles conseguiram flagrar uma rabeta que vinha de uma dessas grandes balsas com um pai e uma filha, uma adolescente. E dentro da rabeta estava cheio de galão de diesel. A polícia estava acompanhando a equipe da Record. E aí eles pediram a carteira do pai. E sabe quanto é que tinha lá? R$700. O que esse pai fazia com essa filha na balsa? E voltou com tudo isso. Uma criança dessa é capaz de ter sido já violentada pelo pai ou por outro familiar desde cedo. Por isso que para eles é problema em vender as filhas para o tráfico sexual. E como é que essas crianças saem da Ilha do Marajó para outros países? A principal rota é via Amapá. Amapá está do lado da Ilha do Marajó. Vão de barco, que não são fiscalizados, chegam a Oiapoque, no Amapá. Lá é fronteira com a Guiana Inglesa e Suriname. Desses dois países, as crianças vão para a Espanha. E de lá elas são escoadas, mandadas para outros países. Eu falei para vocês que diversas investigações já foram feitas, né? Só de comissões parlamentares realizadas pela Assembleia Legislativa do Pará já foram 13. Inclusive, as informações que eu trago neste vídeo, parte delas é do inquérito da Comissão Parlamentar de 2010 e também de reportagens do jornal Record, que fez uma série em 2017 sobre o que acontece na Ilha do Marajó. Nessa investigação de 2010, todas as informações foram focadas em 2 municípios da Ilha de Marajó, Portel e Breves. Breves é a capital da Ilha de Marajó, tá? Partes dos denunciantes, eles não têm a sua identidade revelada, porque sofrem ameaças contra a vida. Na verdade, todos os que se expuseram e os que não se expuseram, mas tem aqueles que preferem, né, não se expor, como uma religiosa, uma freira. Essa religiosa, ela foi a primeira a denunciar a presença de organizações criminosas dentro de escolas. Quem é das antigas sabe que eu já fiz vídeo, já fiz podcast, inclusive ano passado, onde eu falei que em 2009 eu comecei a desarticular 2 organizações, 2 esquemas de pedo dentro de uma escola municipal que eu dava aula.
e as ameaças vieram. Essa religiosa também foi a primeira a denunciar a existência de quadrilhas de homossexuais femininas que atuavam no aliciamento e tráfico interestadual e internacional de crianças. Tudo isso foi confirmado pela comissão, tá? Eles encontraram adolescentes de 14 e 15 anos que foram vítimas dessas quadrilhas. A comissão ela também confirmou que tanto a Polícia Civil quanto a militar não atuavam de forma eficaz para coibir as práticas criminosas. E, na verdade, a gente vai descobrir o quê? Que a própria polícia está envolvida. Outros denunciantes mostraram seu rosto. Os bispos, né? Principalmente o bispo Dom Luiz Ascona, que desde 2006 faz denúncias. O bispo Dom Luiz Ascona, ele relata que em 2007, uma menina de 16 anos foi interceptada no aeroporto de Guarulhos pela Polícia Federal. Ela ia pegar um avião com destino a Madrid. No depoimento dela, ela conta que outras meninas também iriam nessa rota. Portel, Breves, Belém, Guarulhos, Madrid. Essa comissão parlamentar constatou que de 2005 a 2009 foram mais de 100 mil crianças sob abusos, exploração e tráfico. E assim, além de nada ser feito, tudo parece contribuir para que esse comércio exista e se fortaleça. Só para vocês terem noção, a capital da ilha de Marajó, Breves, ela tem uma orla onde acontece a concentração de adolescentes e crianças para exploração. A área ela é escura, repleta de bares 24 horas, pequenos restaurantes, barraca que vende comida e bebida, tudo isso aí 24 horas, tá? Além da circulação constante de crianças e adolescentes nos barcos que estão ali ancorados na orla. Se em Breves, que é a capital, a situação é essa, imagina nos outros municípios. Mais absurdos acontecem. Nessa mesma série de reportagens, em 2017, da Record, eles trouxeram uma denúncia de uma festa que acontecia lá, a Festa do Cabide, uma festa que ocorria uma vez ao mês, que era promovida por 2 vereadores, um delegado e um juiz. Essa festa ela era para um grupo seleto, uma confraria de homens, onde todos que entravam tinham que entrar sem roupa, por isso festa do cabide. Além desses homens, iam crianças e adolescentes. Então ali tinha muita bebida, comida, se divertiam e eles se serviam daquelas crianças e adolescentes. Mas o que aconteceu com as denúncias? Para começar, são poucas as denúncias. Primeiro porque as pessoas, os pais, né, se beneficiam disso tudo. Segundo, quem não concorda e denuncia é ameaçado. E das pessoas que foram denunciadas, né, poucos foram condenados e já estão livres. Por exemplo, o vereador Roberto Alan da Costa Politerra. Ele foi condenado a 12 anos por estupro, mas logo foi solto. E o que aconteceu com a criança? Ela teve que sumir da cidade. É justo isso? Um outro caso absurdo. Um deputado estadual, médico, empresário forte, ele foi acusado de abusar de uma menina que ele levou para trabalhar na casa. Isso é muito comum no Norte e Nordeste. Ele abusou dessa criança dos 9 aos 13 anos. Só deixou de ser abusada porque ela fugiu. E aí ela fez a denúncia. Ele foi condenado a 20 anos de cadeia. Só que a defesa recorreu, e recorreu com uma desculpa estapafúrdia. Simplesmente ele disse que ele era severo com ela e fazia correções, corrigia ela, né? Devia bater, que ele deu a entender isso. E que por conta disso, ela resolveu se vingar inventando uma história. A culpa é sempre da vítima. Imagina uma criança. E acreditem, quando a defesa recorreu, colou 2 votos a 1 e ele foi absolvido. Um tempo mais tarde, um desses juízes que o absolveu, que foi a favor dele, foi condenado por vender sentenças.
Daí vocês tiram aí o que pode ter acontecido, né? Mas eu não posso nem falar claramente qual é o nome dele. Vai que ele vê esse vídeo, né? Ele começou a processar todo mundo que relatou algo contra ele. Até a delegada do caso ele processou. Isso porque ela só fez o trabalho dela. É mole. Esse é um dos retratos do nosso país. Isso vai mudar da noite para o dia? Não, não vai. Não vai, mas também nós não podemos nos calar. Nós não podemos deixar de cobrar mudanças e de votar melhor, tá? E você, se acredita que esse vídeo vem me ajudar? Compartilha para suas amigas, fazer com que isso chegue a mais e mais pessoas. Eu vou ficar por aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo.